Ô, Jennifer, o que você tá fazendo aí? Ih, para de me microgerenciar, Aline. O que é isso? Ó, esse é o tema desse episódio, autonomia ou microgestão? O tema da nossa entrevista marcada. Gente, estamos aqui mais uma vez neste bate-canal, batendo cartão, no podcast que decidiu colocar na mesma mesa 4 elementos muito importantes quando a gente fala de carreira e empregabilidade. Eu sou a Jennifer Coutinho, estou aqui representando a GUP, lidero a experiência para pessoas candidatas e estou aqui como co-host deste podcast também com a minha parceira Aline. Para caso, você não consiga aqui me enxergar nesse momento, eu sou uma pessoa parda, tô vestindo uma blusa de uma manga só, azul aqui, bem paleta GUP mesmo. Se você não sabe, a GUP, ela é azul. Num escritório bem azul, inclusive. Tô com os cabelos jogados pro lado, tenho cabelos escuros, tô com uma make aqui, né, que passei para estar bem apresentada para vocês, e alguns acessórios. E eu falei que eram 4 elementos, então do meu lado eu tenho ela. Quem, gente? A pessoa que está como a pessoa mais seguida do Instagram e do TikTok quando o assunto é RH. Vou pedir para ela se apresentar para vocês. Isso aí, obrigada aí. Eu sou a Aline Santos, mentora de carreira, influencer, palestrante. Estou realmente, como a Jennifer disse, a pessoa mais seguida do nicho de RH no Instagram e no TikTok. E também estou co-host dessa primeira temporada aí do episódio do podcast Entrevista Marcada. E por uma questão de acessibilidade, qual é a minha audiodescrição também? Hoje eu estou de cabelo preso, hein? Olha, É a primeira vez que eu apareci de cabelo preso. Sabe aquele cabelo preso no meio? Clean É girl, desse jeito, é clean girl. Uhum. Tem esse nome, eu não sabia. Eu achava que era só aquele que é bem lambido, assim, bem Clean no girl. meio. Um batom vermelho dessa vez também, ó, pra dar um tchan aí, quando a gente tá falando. O meu óculos como acessório, então ele tem uma armação preta. Tô usando alguns acessórios também, anel. E um brinco bem grande, dourado. Isso. E uma camisa branca, toda branca, de botões. E eu quero também que as nossas convidadas se apresentem para vocês, porque esse tema é muito legal. Michelle, se apresenta aí pro pessoal também, fazendo a sua audiodescrição e também falando quem é você. Claro, super prazer estar aqui. Obrigada, Jenny. Cheguei já comentando que eu já conhecia ela. Ela não me conhecia, mas eu já conhecia ela. Então, muito bom ver as iniciativas de vocês, e ainda mais num formato tão contemporâneo, atual, e que traduz as principais mensagens. Então, super prazer em fazer parte aí dessa mesa. Eu sou a Michelle, eu estou como diretora de gestão de talentos da AFA, é a maior empresa de educação médica do país. A gente também tem capital aberto, listada na Bolsa de Nova York, e a gente atua desde os segmentos de graduação, então faculdades para medicina, outros cursos na área da saúde, mais especialmente medicina, que é o nosso foco, pós-graduação e educação e soluções continuadas aí até a aposentadoria do médico. Então, saúde, tecnologia e educação estão no DNA da AFIA. Fazendo minha audiodescrição, eu sou uma pessoa branca, tenho olhos claros, cabelos curtos, medianos, luzes desbotadas, porque eu tô grávida do segundo filho, então não estou fazendo há um tempo, mas meus cabelos são castanhos claros. Estou usando um vestido preto de gola alta, onde está friozinho em São Paulo, um colete também preto. Tenho aliança na mão esquerda, porque eu sou casada, como eu falei, estou esperando um segundo meninão aqui, grávida, entrando no último trimestre, e super feliz de fazer parte dessa mesa. Ô, Michelle, tem vaga lá na AF aberta? Um monte de Olha aí. vagas, gente. Uma média aí de 800 posições que a gente fecha, 800 a 1.000 no ano. Então, garanto para vocês que a gente trabalha meses animadores, viu? Então, assim, ó, Todos convidados a seguir essa página. depois do podcast, né, pra você não sair daqui agora, você já vai lá, procura no portal de vagas a AFIA e vocês vão achar todas as vagas abertas lá. E como eu falei no começo, a gente tem 4 agentes dessa conversa aqui. E a gente tem ela, que acabou de assumir uma cadeira super importante, vai contar um pouquinho dessa história pra gente também, a Matê. Mas vou deixar que ela se apresente pra vocês também. Prazer enorme, Jenny e Aline, estar aqui com vocês, com Michelle. Sou a Matê Pavani, tenho 40 anos aí de trajetória no mercado. Hoje eu estou à frente
das operações da Talento Incluir, como estratégia de negócios. Entrei na Talento Incluir pela Talento Sênior, especializada na recolocação de pessoas 50 a mais. E sou uma mulher branca, ruiva, agora atingida, né? Mas de nascimento ruiva. Tenho olhos verdes, estou vestindo um blazer cinza, uma blusa rosa, brincos e anéis rosa. Estou muito feliz em estar aqui com vocês e principalmente por compartilhar, né, as experiências, mas sobretudo receber também as informações. Para mim é muito importante todo esse aprendizado. Perfeito. Gente, o nosso tema hoje é para a gente falar aqui dessa oposição que é autonomia e microgerenciamento. E eu já vou mandar direto aqui na mesa, porque eu acho que é um pouco polêmico. Ao mesmo tempo que a gente vê empresas buscando profissionais proativos e autônomos, a gente também vê do outro lado líderes que às vezes exageram aí, né, no gerenciamento dessas pessoas. Então, eu trago para dentro uma pessoa super autônoma, proativa, aí chega lá, a gente tem uma liderança que quer ver cada linha que foi escrita, cada linha de Excel. Então, já vou jogar a bomba aqui dentro da mesa. Como é que vocês têm visto isso dentro das experiências e dos aspectos que vocês estão vendo no mercado de trabalho? Eu vejo uma grande mudança de mente, de mentalidade realmente nas lideranças com relação a isso, porque o mercado atual pede essa questão de dar autonomia. Eu sou uma pessoa que, quando eu trabalhava no mercado de CLT, era um ponto assim que eu tinha que saber se eu teria ou não autonomia para trabalhar. Muitas vezes é confundida com aquela pessoa que quer se aparecer e tudo mais, a depender dos colegas, mas eu avaliava uma empresa, por exemplo, se me daria autonomia ou não. E aconteceu no início da minha carreira um microgerenciamento que para mim foi muito importante. Então eu vi de forma muito positiva. Tudo que eu fazia no início da carreira, a pessoa ia lá e realmente era uma microgestão de verdade. Ela analisava minuciosamente, mas isso me preparou assim para que eu tivesse mais cuidado. E quando eu cheguei na maturidade, eu ganhei uma autonomia e não precisei mais desse microgerenciamento. As pessoas realmente delegavam e não delargavam, porque a gente tem que ver essa diferença também, a liderança não delargar. Então eu vejo que há uma mudança porque o mercado pede isso, que as pessoas sejam mais autônomas e a liderança ela está começando a soltar mais isso, mas há uma certa resistência, sim. Sim. Eu acho que tem muito das características individuais, do quanto que eu consigo explorar minha independência, né? E aí por trás tem muito de autoconfiança, de segurança, do quanto que eu quero também testar, mas o papel fundamental da liderança de conceder um espaço propício para isso, né? Eu te dou um impulso para você ir, para você criar, para você fazer, para você errar. E eu vou estar aqui na retaguarda, né? A liberdade com responsabilidade. Então, eu acredito muito nisso e tem muito uma correlação com a cultura AFA. Que a AFA, ela, por si só, existe há 6 anos, né? Eu também tô aqui para fazer propaganda, gente. São 1000 vagas no ano. Muito bom. Mas ela existe há 6 anos, com um histórico de mais de 25 anos no segmento de educação. Então, é uma empresa nova numa estrutura profissional, mas que já nasce com as características, inclusive a maior parte dos nossos colaboradores é da geração milênio, da geração Y, que tem essa característica forte, essa exigência, agora mais ainda impulsionada pela geração Z. Então, assim, não tem espaço para a gente ter um microgerenciamento. Porém, são 900 líderes com perfis diferentes. Né? 10 mil colaboradores, 900 a 1000 líderes. Então, é óbvio que também não dá para eu controlar que seja uma característica unânime, mas como time de treinamento e desenvolvimento no meu guarda-chuva de gestão de talentos, a gente busca sempre dar essas ferramentas para a liderança e mais ainda nos feedbacks, no one-on-one, do quanto que esse colaborador ele pede essa autonomia, ele exige essa independência, e o quanto que mais vale você também ter que eventualmente puxar de volta do que frear, né? Do que ficar toda hora empurrando, encorajando, e é muito do que a gente acaba se deparando, né? Então é uma característica que sim, ela é mais encontrada nas gerações,
mas que se você tem uma cultura que valoriza, é mais fácil do ambiente ser propício a, né? E é muito do que a gente prega, pelo menos na África. Eu concordo plenamente com a Michele. Eu acho que tem que ter esse estreitamento de relações entre líder e liderado. Eu acho que tem que existir esses acordos. E eu acho que existe uma temperatura ali que tem muito a ver com aquilo que a Aline acabou de falar, entre o potencial de quem quer autonomia e quem dá autonomia. Eu venho de uma geração, eu ainda estou confusa se é baby boomer, se é o baby boomer ou se é a geração X. Mas eu venho de uma geração, e tem muito a ver com aquilo que você acabou de falar, que tinha um microgerenciamento muito forte, né? E aí eu passei para os dois lados, né? Eu tanto recebi esse microgerenciamento, como eu fiz também como líder, que era uma cultura. Perfeito. Agora, quando você começa a descobrir as potencialidades, ter diálogos muito francos e efetivos com o seu liderado e deixar claros os limites, eu acho que isso fica muito legal para os dois. Então, por exemplo, eu falo para os meus liderados, olha, você tem essa autonomia, eu confio em você, você pode fazer isso. Agora, a primeira coisa que acontecer, traga para mim. Por quê? Porque eu vou te ajudar a resolver, a gente vai aprender com isso e eu vou te ensinar como é que você pode escalar da outra vez. Então, me dê oportunidade de desenvolver, né? Então, fica uma relação de confiança entre os dois que é muito legal, né? E a pessoa não fica com medo. Exato. Total. Porque essa autonomia tem muito a ver com isso, né? Eu tenho medo de que o meu líder vai me achar fraco, enfim, né? Não, você vai dando autonomia de acordo com as potencialidades e o desenvolvimento. Por isso que tem que ser uma relação muito próxima. E eu acho que isso também vai acabar sendo envolvido com o nível de senioridade da pessoa que a gente tem na mesa. E eu não estou falando de idade, tá, gente? Porque tem gente nova que é sênior, tem gente mais madura que não é sênior, é senioridade, né? Eu tenho uma colega aqui que trabalha comigo na GUP que ela fala muito sobre autonomia irresponsável, que é também o excesso da autonomia, o excesso da produtividade quando ela é meio sem freio, né? E eu me lembrei até de um caso antigo numa outra experiência. Tive uma experiência que a gente tinha uma pessoa que ela tinha que responder o público. E ela queria ser autônoma e responder, resolver tudo sozinha e depois voltar pra gente que ela respondeu. E a gente tinha níveis. Tinha coisa que realmente ela podia responder sozinha, mas tinha coisa que ela precisava, às vezes, verificar no compliance, verificar com a gente na diretoria e tudo mais. E ela saía respondendo. Pra ela tava fazendo o máximo. E aquilo a gente chamava de autonomia irresponsável. Então, eu acho que também depende do nível que a pessoa tá aqui dentro da empresa. Eu acho que quanto mais júnior você for, vai ter alguém que vai te olhar mais de perto. Quanto mais sênior você vai se tornando mais autônomo. E eu acho que tem um outro lado, do da microgestão, não gosto desse nome, mas que a gente usa muito isso, que é, eu também acho que a gente tem que saber diferenciar o teor da tarefa. Assim como a gente tem que olhar a senioridade, eu acho que existem tarefas que a liderança vai ter que olhar mais de perto, sim. E existem tarefas que ela vai falar, beleza, toca aí, toca o baile, se precisar me chama. Então, eu acho que a gente tem coisas que não são tão X ou Y, não é preto 8 no ou branco, 80, né? tão preto no branco, assim, sabe? Eu tinha um líder que ele ensinava assim, na verdade era um líder que a gente cuidava, né? Assessorava a gente como RH. Ele falava assim, olha, com os meus liderados vai ser assim. Eu vou confiar em você, mas eu vou conferir. Eu vou confiar, mas eu vou conferir. Eu vou confiar e vou conferir. Vai chegar um momento que eu não vou precisar mais conferir. Eu só vou confiar em você. Então isso fala muito da relação de confiança mesmo, que a Matê trouxe. Você não vai chegar numa empresa tendo total autonomia. Eles vão querer entender, primeiramente, se você realmente entrega, ou se você era só um garganta naquele momento de entrevista, porque no momento da entrevista a gente não consegue tirar tudo que nem vocês pensam, por isso que existe o período de experiência, né? Então, essa premissa, assim, que ele falava, vou confiar, mas eu vou conferir. Todos os líderes, primeira vez que eles são líderes, eu falo assim, não delarga. Porque se você delargar, você vai ver que as coisas podem acontecer de forma muito negativa também. O que é delargar ali? O delargar... Delargar é uma palavra, né, que não existe, óbvio, no dicionário. É assim, você confiar 100% que a pessoa está fazendo
e não revisar, e não conferir, e não supervisionar, que é um papel da liderança também, né? E aí a pessoa ficaria abandonada, achando que ela tá fazendo tudo certo, arrasando, talvez entre um pouco nessa questão da irresponsabilidade ali. E a pessoa às vezes nem é paga para aquilo. Eu sei que a gente tem que ter um limite também com relação a fazer além do que é necessário também para você conseguir, enfim, promoções. Mas tem aquele líder que tá tão atarefado que ele delarga realmente uma função que era dele ali. E às vezes as coisas desandam. Eu tenho vários exemplos que aconteceu no passado, assim, de coisas, como assim? Chegou nesse nível? Ué, você não me dava acesso a você só largou aqui comigo, então delargar é isso. Então delega, não delarga, entendeu? As atribuições. É o que você acabou de falar, eu concordo também plenamente, porque a autonomia, ela não é só a liberdade. A autonomia é o compromisso com os resultados. Sim. Perfeito. E como o líder, ele pode dar o tom correto. Acho que isso é uma arte, né? É verdade. Então, é você ter processos, é você ter... Dá o direcionamento certo, Dar o direcionamento, você ter indicadores muito bem delineados e disciplinas, né, com essa pessoa para que ele te mostre, né? E sempre perguntar, mais do que responder, né? Então, você perguntando, ele vai te dando respostas e ele vai te falando qual a saída que ele daria. Aí você vai ajeitando o caminho para ele e falar, ó, ótimo, mas eu acho que além disso que você falou, existe isso, isso, isso. E treinando para dar essa autonomia. E quando você tem essa relação de confiança, você tem abertura. Abertura para fazer o combinado, Exato, né? as portas abertas, De eu vou confiar, mas eu vou conferir. Vai chegar um dado momento do estágio da sua maturidade Perfeito. que aí eu não vou precisar conferir. Porque você já comprovou as suas competências, Boa. eu já te dei espaço e eu também preciso, como líder, assumir mais coisa. Sim. Eu também quero te desenvolver, eu também quero te preparar para outros desafios. Assim como eu vou alçar novos voos, à medida que eu cresço, você cresce junto. Né? Um pouquinho também da preocupação de perenidade, porque eu só vou deixar um legado se eu formar pessoas melhores do que eu embaixo, né? E se eu não tiver confiança, não der abertura, não der espaço, não der autonomia, só ficar microgerenciando, centralizando, porque eu tenho a necessidade de conferir ao extremo, não vai, as coisas não se sustentam, né? E ninguém também consegue ficar muito tempo trabalhando com alguém que sufoca. Perfeito. E outro ponto, vamos fazer juntos? Né? Porque daí você ensina o teu jeito, mas também pergunta como ele faria. Né? Perfeito. E aí fica essa combinação maravilhosa de confiança, de avaliar como é que seria o ponto de vista e como ele faria por ele, não só no meu estilo, mas no estilo dele. Né? Então, essa autonomia também passa por esse desenvolvimento mútuo, porque não é só o líder desenvolvendo, mas é também aquela pessoa te desenvolvendo como líder. Né? Eu acho que é maravilhoso essa evolução que eu avalio. Vou deixar uma dica aqui para as pessoas candidatas que estão ouvindo a gente, né? Porque como é que a gente avalia isso numa entrevista? Como é que a gente vai entender se o líder que vai ser nosso a partir daqui de um tempo é bom ou é ruim? Uma coisa que eu sempre falo é para quando você estiver ali nas fases finais, já sabendo, né, quem é a pessoa que vai te liderar, que você peça se você pode conversar com pares. Essa conversa com pares, nem sempre todo processo seletivo vai ter, mas a maioria das vezes que eu vi as pessoas pedindo para fazer, os RHs liberaram. Sim. E eu acho que é uma grande oportunidade de você entender sobre essa liderança que você vai encarar ali. Sim. Como é que é o dia a dia com essa líder? Como é que você... o que você tem para me dizer aí que tem sido pontos altos? Eu acho que é o momento de fazer. Então, assim, não se esqueçam que processo seletivo é via de mão dupla. A empresa quer você, tanto quanto você quer a empresa. Então, se houver oportunidade, como de forma prática você consegue ver isso no processo seletivo, peça ali, né, de forma sutil, de forma bem estratégica. A Aline ensina isso, que a coisa pergunta para ela como é que faz, para conversar com os seus possíveis pares. Eu acho que você pode se surpreender com as respostas, tanto para seguir no processo, quanto para também não seguir no processo. É uma questão de escolha, né? Dica super valiosa, a gente pratica isso para boa parte dos cargos e das posições ainda mais de liderança, né? Porque aí, mais do que você entender o estilo de liderança do futuro gestor daquela pessoa candidata, é você também observar a cultura. Total. O ambiente que aquelas pessoas estão, o clima entre elas, né? O quanto que elas estão engajadas, o quanto que elas estão satisfeitas, o quanto que a característica de autonomia é valorizado naquele ambiente. Porque às vezes, sim, o líder pode ser um pouquinho mais centralizador,
ele pode sim demorar para confiar. Tem pessoas, Sim. e aí a gente vai não só para o estilo de liderança, mas para o perfil mesmo. Tem pessoas que primeiro confiam e aí a partir do momento que você quebrar essa confiança, já era. E tem pessoas que começam desconfiando para ir Perfeito. construir. É muito de perfil, né? Eu primeiro confio, mas aí a gente precisa fazer esses combinados constantes com muitas conversas, né? Mas sem dúvida conhecer esse ambiente e ouvir de quem já está no dia a dia, né? E que pode contribuir para o desenvolvimento dessa pessoa candidata é maravilhoso. Até para ajudar a ler melhor o líder, Ótimo, Ótimo. né? é ótimo. Estamos só em 10 minutos de podcast, já a menos. Já é uma senioridade aqui, o entendimento desse tema e com certeza muitas vivências, porque eu até falo assim, o legal é contar histórias que realmente aconteceram, assim, porque isso que fica marcado, assim, na cabeça, assim, de quem está escutando a gente. E aproveitando, comentar. Comenta aqui se você já teve um líder microgerenciador, se isso foi benéfico em algum momento, que nem foi na minha carreira, porque no início foi. Depois já não foi mais, porque eu já era uma pessoa bem séria, já não aguentava mais aquele tipo de... Bem no cangote da gente. Comenta aí. Não esquece de compartilhar também com quem precisa desenvolver essa questão. Que nem a Michelle falou. Tem gente, talvez seja muito melhor a liderança, ela frear, do que ela ter que ficar empurrando você. Entendeu? Concordo plenamente. Um ponto que eu acho que vale a pena a gente colocar são os limites muito claros, né, para isso. Porque alguns funcionários, quando você dá uma extrema autonomia, ele se sente largado. É, Ok? não tem ninguém me supervisionando, Exatamente. acessível. E quando você está controlando, ele está desconfiado que eu não faço bem, será que eu sirvo, enfim. Eu acho que acordos, eles têm que ser firmados entre as partes, Uhum. né? Então, vou dar um Perfeito, exemplo que Marta. aconteceu hoje Opa. com um liderado, né? Ele falou assim, olha, a gente está se conhecendo agora, então todos os e-mails que eu mando para os meus clientes, eu estou copiando você, né? Eu falei, ótimo, é bacana, até para eu conhecer a jornada, como é que você trabalha com os seus clientes, porém, perceba que eu não vou conseguir ler todos os seus e-mails. Que legal. Então, o que acontece? Se você precisar de mim a qualquer momento para alguma coisa urgente, que você vai pensar, poxa, eu não sei o que fazer, você pode me ligar na hora. Perfeito. Eu deixo de fazer tudo que eu estou fazendo para te apoiar. Mas não conte com esses e-mails para que eu leia e de repente tenha uma situação emergencial. Que não é por aí. Ele fala, então tá bom. Legal você ter me falado isso, porque eu achei que você ia ler todos Olha só. e ia me orientar. Perfeito. E me dá feedback a cada e-mail. né? Exatamente. Enfim, então eu acho que esses acordos muito claros, né, uma Sim. comunicação muito transparente, né, Michelle? Como Eu você acho que funciona e como isso, ele funciona. Isso, perfeito. E deixar muito claro esses limites, e tá tudo bem se você mudar o seu limite, você ir subindo a régua. Isso é dinâmico, né, não é estático. Então sempre deixar claro, olha, à medida que a gente for avançando aqui nos Sim. nossos resultados, com certeza você vai ganhar mais liberdade. Num dos podcasts a gente falou de habilidades. E aí, vira e mexe, a gente fala de quais habilidades que vão ser muito importantes. E naquele podcast, episódio, a gente falou muito de comunicação. E como que num Sim. processo seletivo ou dentro de uma empresa, de novo, é uma via de mão dupla. Então, não é também porque o seu líder não deixa talvez claro as coisas que você não pode levantar a mão e perguntar. Isso, boa. Tipo, então beleza, se você tá numa situação que você não tá tendo clareza de qual o limite, até onde você pode ir, até onde você tem que voltar, e você também tá numa situação que essa pessoa não está falando isso pra você, poxa, numa reunião, numa chamada de vídeo, chama essa pessoa e fala, olha, eu entendi que eu posso ir até aqui, tá certo o que eu entendi? Então, de novo, gente, carreira é via de mão dupla. Não dá para 100%, responsabilizar só a 100%. empresa, não dá para responsabilizar só a pessoa candidata. Então, acho que o exercício é, se alguém não te estabeleceu limites ou não te deu caminhos claros, levanta a mão e pergunta se você entendeu certo, pelo menos. Porque no final do dia vai ficar os dois lados calados, aí vai chegar numa reunião, aí a pessoa vai falar, Matei, sabe aquele problema do e-mail e tal? Você fala, que problema? Aí ele fala, uai, mas você tá copiada no e-mail. É isso aí. Então, É o acho que, assim, flashback, ambos se é o comuniquem. flashback, aí não vai ser o feedback. Quantos né? já viveram essa É o situação? flashback. Flashback, não feedback. Olha, Não, 100%. E aí, imagina, tem gente que não tem nem memória. Não. Vamos resgatar aquele dia. Mas
100%. Via de mão dupla e de poder falar. É que eu acho que muitas vezes tem, sim, um receio de falar. Sim. Né? E aí, quando é uma pessoa que acabou de chegar, ainda tá tateando, é que esse seu colaborador ainda foi até seguro, corajoso, teve a liberdade de poder te falar e acho que você deu esse espaço. Sim, com certeza. Você criou esse canal, essa conexão. Mas muitas vezes a pessoa não tem ainda essa segurança, essa autoconfiança de virar porque ela tá tateando. Então, é sim, e aí eu acredito muito e volto a falar do que a gente coloca como ferramentas, e principalmente quando a gente faz as capacitações, as formações de primeira liderança, que é o maior desafio, né? Quando eu me torno coordenador, porque aí eu tenho que abrir mão das atividades de analista mais operacionais, mas ao mesmo tempo eu ainda sou cobrado por algumas entregas operacionais, e aí eu vou liderar aqueles analistas que eram meus pares. Então, sim, é um turbilhão de emoções. Eu acho que, pelo menos quando eu acho, não, eu tenho certeza, quando eu olho para trás, né, eu sou mais de 14 anos em RH, mas meu maior desafio foi quando eu me tornei coordenadora, sim. E ninguém vai pegar na sua mão e falar, esse é o caminho das pedras. Muito menos quando você tem um reporte, né, que era o meu caso. Naquele momento eu passei a me reportar para um CEO. Nossa. Numa startup, que foi muito quando a Gup começou também. Mas assim, eu tive que aprender fazendo. E aí volto para a responsabilidade do líder. O líder tem que propor. Será que funciona a gente ter os rituais semanais para eu acompanhar suas tarefas? Follow-up de tarefas? Será que funciona a cada 15 dias? Depois aí a gente passa de semana para cada 15 dias? E aí uma vez por mês eu vou reunir todo o time, a gente troca lições aprendidas, compartilha aqui. A cada mês também eu faço um checkpoint com você com relação a plano de desenvolvimento. Mas nesses momentos, e na maioria das vezes, tem que partir do líder. Perfeito. Não dá para a gente também delargar essa responsabilidade para o colaborador, muito menos quando acabou de chegar. E eles se sentem até seguros, né, Michele, quando acontece isso, né? Porque você falou uma coisa fundamental. Ninguém dorme liderado e acorda líder. Ninguém. Então, para esse papel, de novo, tem um líder ali que tem que formar. Tem as questões de sucessão que são muito importantes. E é nesse momento que você vai, inclusive, ensinando a esse liderado como ele vai dar autonomia para o time dele. Enfim, lembra o que eu fiz com você, que eu te formei? Então, quando você tiver liderados, você passa a fazer dessa forma, né? E, de fato, é um grande desafio. Isso que você acabou de falar, né? Que você virou coordenador, enfim. Então, eu acho que é o nosso papel como líderes ter esse plano de sucessão muito bem claro na nossa cabeça e deixar muito claro para os nossos liderados o que a gente pretende com isso, né? Você também quer uma promoção e também quer promover. E como é que a gente vai fazer isso juntos? Né? Então, é uma questão colaborativa. É uma questão de parceria. E eu vou além, né? Porque eu acho que também nenhum líder ou primeira liderança acorda e pensa, hoje eu vou dar o meu pior. Vou ter uma péssima liderança. A pessoa também, ela tá tentando dar o melhor dela. Então, eu acho que sim, tem isso também, né? Da gente aprender e tudo mais. Eu tô vendo vocês conversarem e eu tô lembrando, assim, que como o líder se desenvolve e tudo mais, e como quando um líder é pai ou mãe, como é muito similar, né? É muito similar. Então, eu falo assim, cara, você é pai porque você tem um perfil muito, assim, de dar autonomia, mas também de dar uma revisada e tudo mais. Então, eu falo assim que essa questão de dar autonomia é muito relacionada também a como você foi criado, né? Você tem essa questão também dos seus pais não terem te dado e você vai refletir isso na sua carreira. E como é interessante, assim, se você dá autonomia para o seu filho, isso também você vai fazer isso também dentro da empresa, faz muito sentido, né? Mas tudo tem relacionado também ao passado, né? Como a gente é criado. E aí, fazendo essa correlação, né? Eu como mãe de 2, no caso, futura mãe de 2, mas de um menino de 3 anos,
é o excesso de proteção. E aí fazendo paralelo com o mundo Geração corporativo, atual também. que é a microgestão. Uhum. E quando a gente pensa nas sequelas, entre aspas, né, nas consequências dessa superproteção, a gente blinda demais, a gente cria seres humanos, né, e profissionais que têm completa intolerância à frustração, que muitas vezes também não são encorajados a arriscar, a E passar testar por frustrações, e né? passar por frustrações e concluir por si próprio, porque sempre depende do outro para te dar os caminhos, as respostas e etc. Então, assim, é uma autocrítica gigantesca aqui, e inclusive da geração dos pais que estão criando e a geração dos líderes também, porque hoje mais de 50% da força de trabalho é ocupada pela geração Y. Então, assim, a gente valoriza a autonomia, mas o quanto que a gente também está facilitando isso, né? E aí a gente tem Ensinando muitas desde vezes casa. ensinando Total. desde casa. Daí a gente tem pais da geração mais velha, os X ou Baby Boomers, e a gente tem gestores também. Perfeito. Vocês abriram uma caixa na minha cabeça agora, porque eu fiquei pensando aqui de novo, né? A carreira de uma pessoa, ela começa muito antes de uma emissão de CLT, né, gente? Ela até do jeito que a gente é criado e tudo mais. E aí eu me lembrei do meu próprio exemplo. A minha mãe, ela engravidou de mim com 13 anos e ela me teve com 14. Então, com 14 anos, eu vim ao mundo. E ela, enfim, uma vivência muito atravessada de várias violências. Mas o que acontece? Eu era criança, criando outra criança, e ela não tinha muito tempo, ela estava fazendo ensino fundamental e etc. Então a minha mãe deixou tanto eu quanto os meus irmãos muito livres. E ela colocava a gente em qualquer atividade que passasse uma propaganda na porta de casa, entendeu? Ah, vai ter aula de handball gratuito na prefeitura? Vai. Ah, vai ter natação? Vai. Tipo, qualquer coisa ela colocava a gente. Então nós fomos nos tornando filhos de tipo assim, o que tem que resolver? Resolve. Precisa perguntar pra alguém, vai lá e faz. A gente foi sendo criado, até de forma não intencional, como muito independentes, de não poder depender muito dela e ir vivendo com a vida, entendeu? E eu acho que isso fala muito da minha característica. Então passou não só essa reflexão de fato do CLT ou qualquer emprego, começa muito antes da emissão de uma carteira de trabalho e, de fato, a maneira como a gente age dentro das nossas casas, das nossas famílias, também influencia as lideranças e os funcionários que a gente tem. Eu acho que eu posso contribuir com esses dois lados, né? Uhum. Eu tive a sorte de ter nascido em um hotel, né? Então, desde pequeno, eu aprendi com os meus avós, com os meus pais, como é que era a dinâmica de um negócio, experiência de cliente, desde cedo, enfim. Então, eu já nasci dentro desse modelo, corporativo, né? Do ambiente corporativo, inclusive ajudando com reservas no balcão, enfim. Então, isso foi maravilhoso, porque a gente percebia como é que seria a autonomia dentro de um hotel, ou seja, a autonomia de um cozinheiro, a autonomia de uma camareira, enfim, né? E aí o que acontece? Quando você passa isso para a sua prole, no caso para o meu filho, a coisa fica um pouco mais tranquila, né? Então eu sempre falei para o meu filho, Bruno, a mamãe tem as suas obrigações no trabalho dela. Se eu não fizer direito, o que acontece? Não vai dar certo o trabalho da mamãe. A mamãe vai parar de ganhar dinheiro. E aí? Você também tem as suas obrigações, que é fazer a lição, prestar atenção no professor, saber quais são as suas obrigações, arrumar a sua cama, fazer as suas coisas. Desde cedo, né? você mostrou. Desde cedo. E assim, a boa notícia é que ele, muito cedo, quis ir para os Estados Unidos, acho que ele tinha uns 18 anos, e lá nos Estados Unidos ele aprendeu que era autonomia total. Logicamente, com o meu monitoramento sempre de longe, mas voltou totalmente formado nesse sentido, né? Então, tem muito a ver a formação. Mas isso não é impeditivo, né, Aline? Porque aí você pode também se adaptar, se desenvolver, e como um pai, ter essa visão que a Michelle trouxe, que eu adorei, porque eu tenho uma neta também, Michelle. A Estela está com 8 anos e tem muito essa questão de frustração, como lidar com essa frustração, né? Que também passa pelo funcionário. Como é que ele lida com uma frustração? Né? Bom, você já aprendeu com a lição, vamos agora aprender como é que seria, mas deixa ele passar. Deixa ele levar a bronca na reunião,
acolhe depois. Por mais que te doa, Por mais né? que te dou, mas deixa ele passar por essa frustração, que é exatamente tudo a ver com aquilo que você falou. Sim. Né? Não pode ser permissivo e tentar proteger, né, a todo Demais. momento o liderado, porque senão ele não vai ter autonomia mesmo. Autonomia não necessariamente é diretamente proporcional à velocidade. Uhum. Porque, veja bem, calma. Eu vou falar agora assim, sem filtro mesmo, assim. Calma, porque se você acabou de entrar numa empresa, independente da geração que você é, independente da idade que você tem, em 6 meses você já quer virar liderança, calma. Né? Você quer ser autônomo nos processos, tem coisa que demanda tempo. Sim. Tem coisa que demanda experiência. Sim. E isso eu tenho sentido bastante, assim, tanto na geração Z, que, pô, não gostei do trabalho, 3 meses tô fora. Tudo bem, não tô falando que você tem que ficar num ambiente que te faz mal, mas calma, será que você deu tempo suficiente? E assim mesmo no crescimento de carreira. Gente, quantos liderados que eu já tive, que assim, primeiro one-on-one já tava pensando, mano, como é que eu faço pra virar liderança? Tipo, cara, eu acabei de te contratar, assim, você tem que se provar ainda pra mim como analista pra eu poder te contratar como líder. Então eu acho que eu vou repetir a frase. Eu acho que autonomia não é diretamente proporcional à velocidade, na maioria das vezes. Eu acho que falta um pouco dessa consciência Concordo também. plenamente com você. Sim. E o que a gente tem que fazer com essas pessoas? Né? Trazer eles um pouco para a realidade, trazer um pouco das técnicas de mentoria. É conscientização mesmo E deles. perguntar o seguinte, No mercado. beleza, então se você se vê como líder, Uhum. beleza que você se veja no meu lugar, Uhum. ótimo. Eu vou te dar uma situação bastante pesada que eu teria que enfrentar, que eu enfrentei, não vou te falar como, e queria que você me falasse, como é que você enfrentaria isso? Boa. Bom E aí ponto. você traz a pessoa para uma realidade que de repente ele não acordou ainda mesmo, né? Eu não tenho repertório, eu acho, pra lidar com isso. Repertório, essa é a palavra. Essa é a palavra, O Exatamente. repertório, eles têm essa ansiedade mesmo. Sim. Mas com relação a esses estímulos que a gente tem, estímulos rápidos, rasos, das redes sociais e também os ganhos também, muitas vezes mentirosos, que a Instantâneos, internet né? fala também. Aí eles falam, mas não é possível que eu vou ter que passar por todas essas Exato. travas e esses steps, todas essas dificuldades para poder ganhar isso. Eu tenho uma história, uma cliente nossa de recrutamento e seleção, antes de nos acionar, Aline, eu fiz um processo seletivo aqui, mas não deu uma semana, a menina falou que queria ser minha sócia. Não era nem líder. Meu Deus. Ela queria ser sócia. Falta um senso. Mas peraí, para ela chegar aqui com toda essa infraestrutura, com esse estoque, houve um investimento, de repente, não sei se ela usou a rescisão dela para abrir aquele negócio, enfim, a pessoa quer ser sua sócia. Pois é. Ela só falou assim, sai daqui. A líder falou pra ela, sai daqui, eu nem tenho tempo pra gente desenvolver nessa Sim. questão, entendeu? A gente tá falando de pequenas empresas. Mas sim, a geração atual ela é mais ansiosa e quer a velocidade que o mercado de trabalho não vai dar pra ela. Não, e quanto a gente também consegue promover para eles do olhar da espera que vale a pena. Ai, Então é importante Boa. você apreciar a jornada, Boa. é importante você apreciar o progresso. Boa. Porque o gosto da conquista lá na frente é muito mais gostoso, mais saboroso, realmente, né? Do capim que você comeu, Sabor. do repertório que você adquiriu, dos aprendizados que você conquistou nessa jornada, que o curto período de tempo nem sempre te trazem. Podem até trazer outras coisas, né? Mas, de fato, essa questão da velocidade. O mundo está imediatista. Uhum. Não dá também só para culpá-los. De jeito Mas eles têm uma sede muito maior, uma ânsia muito maior por isso, e aí a gente precisa, de novo, moldar, né? Os exemplos que vão moldar. E muito pergunta, né? Sempre devolver Sim. para ele. Não, beleza, fantástico. O que você tá fazendo? Me Quais são conta. os resultados acima da média que você vai gerar para você chegar onde você quer? Então, é Sim. sempre devolver com perguntas, né? Então, a velocidade começa a diminuir, né? E essa vontade desenfreada também, Perfeito. né? Então, é trazer para a realidade com essas perguntas e nunca dar resposta de cara, mas sempre com perguntas. Beleza, então... Planta semente, né, Matheus? Exatamente. Que, assim, acontece muito no mercado de tecnologia, até porque como a gente tem, dentre as frentes de negócio, uma muito forte de soluções digitais para os médicos e tal, a gente quer atrair esse público e a gente já tem no nosso quadro de colaboradores.
tem também rótulos que são os estados valorizados por eles. Então todo mundo é head. É Red, Ah, isso. Eu também sou head da minha própria Isso é vida. verdade. Né? Nesse caso, já vi vários. Mas não, Head, todo CEO de mundo, MEI. exato. CEO de MEI. CEO de MEI. Então, assim, head todo mundo. E aí você empodera numa velocidade, talvez, muito maior e mais rápida que depois você não consegue administrar. Porque tá bom, se ele já chegou aqui até agora, qual é o próximo passo? É ser CEO? E o mercado cobra. Cobra. Porque é completamente diferente você ser head de gente Sim. numa startup de 10 pessoas e é completamente diferente Numa você ser head de gente multinacional, numa multinacional. Sem dúvida. E aí, quando você vai, inclusive, se candidatar e etc., pelo nome do seu cargo, você se coloca nesse lugar. Exato. Aí não passa no processo seletivo e a culpa é de quem? Da Gup. A pessoa não passa no processo seletivo. É, da cadê o Gump, do RH. repertório? Então, Não, assim, e aí, cadê o repertório? É Cadê suas difícil histórias isso, pra gente. contar? eu tomaria Todas as muito histórias. cuidado com isso. Muito cuidado Também mesmo. acho. Agora me chamou Mas até tem atenção. empresa que tá fazendo isso, aí Tem. vocês lembraram, então, é o head, é o diretor, É. dar esse cargo, e aí quando você vai numa conversa, por exemplo, nossa, aí você vê, você faz um ligamento de informações ali, mas idade, tempo de experiência, diretoria, deixa eu escutar um pouco essa É. conversa aí, vai ver a pessoa Tá nunca bom. demitiu ninguém, fica um momento difícil, E nunca a teve conversa uma não é resolução de profunda. problema. A conversa não é Não é, a gente profunda. vai ser- É bem um E assistente. assim, o quanto isso expõe quem não tem esse preparo e qual Sim. a vida dele, né? A vida útil que ele vai ter dentro desse cargo e quanto ele vai se frustrar. E a empresa também. Então, de fato, é Verdade. muito perigoso. Eu concordo plenamente com você. Quando para lá em mim, como mentora de carreira, a gente fala assim, olha, coloca no seu currículo o que se aproxima mais das suas atividades. Dentro das suas atividades, era de um head? Era de um diretor? Eu tô vendo aqui que não, é de um analista júnior, de Ótima assistente. dica. Coloca isso no seu currículo, Ótima dica. porque senão você não vai nem conseguir passar por uma triagem em próximas etapas. Até porque a gente sabe que existe uma prática comum no mercado, gente, que não necessariamente no seu CLT vai estar escrito head. Então, assim, Exato. se lá vai estar escrito outra coisa, você jogue no seu LinkedIn ou no seu currículo da maneira que melhor te favorece. Exato, Então, acho que assim, exato. uma baita dica prática aqui sim. também pra Não, gente. e idoso o excesso de autoestima. Também. Porque é importante, né? Sempre alinhar a O régua. mundo não é Disney, gente. É isso. Dosa a quantidade de autoestima maravilhosa. Adorei. Vou Não usar isso. precisa, não precisa Gente, colocar isso, né? Eu vou fazer alguma... Já saiu tudo do roteiro aqui, já mudamos Saiu. tudo. Inclusive já falamos 1 hora, já tá precisando ir pro final. Mas vou deixar eu quero fazer ainda uma pergunta aqui, que é... Beleza, vou fazer agora pra encher eles diretamente, botar na fogueira. Encher. Uma pessoa tá lá fazendo um processo seletivo com você e vai entrar numa vaga da AFIA. Como que ela pode demonstrar durante o processo seletivo que ela tem essa skill de autonomia, por exemplo, que é bem valorizada por vocês? Um exemplo de como ela demonstraria isso bem. Normalmente a gente faz algumas perguntas que já fazem com que ela traga isso em respostas. E sempre na linha de explorar o repertório e a experiência, ela trazer como foi no dia a dia, suas últimas experiências, como você desenvolvia as tarefas, o modelo de liderança que mais potencializa suas fortalezas, né? Então, assim, por meio das perguntas eu acho que isso surge com maior naturalidade. Porém, é muito daquilo de novo, quanto que eu potencializo as minhas fortalezas da capacidade de execução, porque no final do dia eu preciso ter autonomia para entregar. Sim. Né? As empresas, quem não faz parte de uma empresa filântropa, ONG, assistencial e etc., as empresas existem para gerar lucros. A gente depende de resultados, e mais ainda quando a gente tem capital aberto, acionistas e etc. Então, o quanto você utiliza dessa independência para agregar valor no negócio, para gerar melhores resultados. Para conseguir crescer, né? Que diferença isso fez para você ter galgado os seus objetivos de crescimento de carreira, para você ter progredido, e como essas lideranças facilitaram isso, né? E aí a pessoa consegue trazer. Muitas vezes ela confirma que é do perfil dela e que ela pode se frustrar se ela não se deparar com isso, ou aquilo que ela chama de independência e autonomia nem sempre é. Perfeito.
né? E depois a Depende de gente como você ajusta. enxerga É o que a também. gente fala muito também, Aline, para as pessoas que qualidade de soft skill e tudo mais, a gente não joga elas no currículo, numa entrevista. A melhor Sim. maneira de falar de uma soft skill, de uma qualidade, é dando um exemplo Dando um exemplo. dela dentro nesse exemplo, né? Exatamente. Então, fica aqui a informação que a autonomia, você não vai colocar no seu currículo, eu sou uma pessoa autônoma. Não é uma A palavra-chave. não ser que você seja, né? Sou autônomo, consultora. É autônomo, É outro autônomo. É não outro, de é autonomia e outro. proatividade, certo? Isso aí. Estamos chegando ao final Estamos do nosso chegando. episódio. Exatamente, a gente já está escurecendo aqui, não sei se vocês já perceberam. Pôr do sol, Tá gente. escurecendo. Eu queria dar uma dica como candidata, Claro, Claro. que eu acho que vale a pena. E foi há pouco tempo que aconteceu isso. Bom, com 63 anos você já tem muita jornada de entrevistas, né? E nessa última entrevista que eu fiz com a Carol e com a Juliana, né? Elas começaram a me fazer uma série de perguntas técnicas de coisas que de fato eu não conhecia, né? Certo. E aí, quando você percebe a transparência, a maturidade do candidato falar eu não sei, mas quero aprender, aí eu acho que você acaba ganhando o seu entrevistador. Né? E foi exatamente o que eu falei. Olha, Humildade, hein, isso Matheus? eu de fato eu não sei, mas eu aprendo. Aprendo fácil. Né? Aprendo fácil. Sou uma ótima pilota de inteligência artificial, eu estou fazendo a minha pós em inteligência Legal. artificial. Parabéns. Obrigada. E eu acho que essa transparência, ela é muito relevante numa entrevista. Então, se eu puder aqui dar um conselho para os candidatos seja você mesmo e seja transparente. Se você não souber, não tente enrolar, que fica pior. Né? Você vai mostrar maturidade e você vai mostrar que você está em busca da sua autonomia e não necessariamente que você a tem. Porque você está indo para uma empresa nova, você não vai ter, né? De cara. Até porque ferramentas você aprende, capacidade técnica você Totalmente, desenvolve, isso. mas características que são pessoais é muito difícil ser envolvido. Porque estamos aqui com o RH que está concordando com tudo que você está falando. Sim, 100%, Não nos deixa mentir. Matheus. E aí, gente, o que tiramos aí, Aline, de aprendizados desse papo de hoje? Que, pra mim, já vou até trazer aqui, a gente falou tanto de autonomia, microgestão, mas eu acho que foi um papo mais de liderança, mais de confiança do que de fato de autonomia. É correlacionado, não tem como. A gente ia chegar nesse tema mesmo de liderança, porque quem dá autonomia é a liderança e quem quer autonomia é o liderado. Então, a gente ia chegar nesse meio termo. O que você achou? Eu acredito assim que a microgestão é muito fundamental no início de carreira. Então, assim, para as pessoas não sofrer com isso no início de carreira, ela vai ser muito boa para você errar menos, ser mais analítico quando você estiver fazendo as suas coisas. E então, assim, não fique chateado com aquela pessoa, porque tenha certeza que ela quer errar menos e fazer você errar menos também, tá? E conforme você ganhar a sua senioridade, se isso for relevante para você, eu acho que as pessoas que conquistam cargos melhores são aquelas pessoas que realmente querem fazer acontecer, que têm autonomia e proatividade. É uma característica que dá para você se desenvolver. E se você é uma pessoa mais jovem, peça para o seu pai e para sua mãe deixar você fazer algumas tarefas, porque vai ser importante quando você estiver no mercado de trabalho. Até também que microgestão, gente, se vocês procurarem no dicionário, não está escrito lá 2 pontos defeito. Está escrito uma forma de gerenciamento mais de perto, etc. Então também não acho que é um defeito, acho que você trouxe um ponto muito bom. Sim. E você, Michelle, o que você tira aqui desse papo de hoje? Bom, adorei ouvir mais, né, do ponto de vista da pessoa candidata, mas também de alguém que vem liderando a causa de inclusão, 50 mais, então a gente falou de gerações, isso agrega demais, é muito também do que a gente trabalha na AFIA, carreira, experiência do candidato, então sempre muito útil para a gente, inclusive aprimorar nossos processos, nossas iniciativas. E fico feliz de ver o quanto que a AFIA está no caminho certo, né? Independente das gerações, mas o quanto é uma cultura colaborativa e convidativa, aberta, informal também, para poder acolher e abraçar todos os perfis com muito feedback, gente. Perfeito. Bom. Você, Matheus. Eu resumiria pelo seguinte:
a gente está falando de relacionamento, né? A gente está falando no prazer em se dar para alguém, para se desenvolver essa pessoa, para desenvolver essa pessoa, e o prazer dessa pessoa em ser desenvolvido, né? Então, condicionamento não é motivação. Você explorar o conhecimento dele, sim, né? Então, à medida que você explora o conhecimento de uma pessoa, pergunta para ele, bota ele no fogo, né? Preparando ele para isso, ele se sente maior. Então, ele vai levar isso para a vida toda, não só para o profissional. Então, é sobre esse prazer de se relacionar com alguém e agregar a ele muita coisa e agregar coisas nele mesmo que nem ele sabe que ele tem, né? Então, isso é maravilhoso. E falando um pouquinho da autonomia e microgestão, eu acho que a autonomia, ela exige coragem de ambas as partes e muita transparência e muita clareza, né? Coragem. E muita coragem. E tudo bem ter a microgestão, porque ele vai se sentir cuidado com isso. Então, não é problema a microgestão. O excesso, né? É o excesso. É o excesso e o momento de carreira. Eu acho que você foi perfeita quando você trouxe isso, né? E gostei quando você falou também das gerações, né? Perfeito. Por que não deixar com que a criança tenha as suas pequenas frustrações, né? O meu filho mesmo, ele falou uma vez, ele falou, mãe, deixa ela tem que se frustrar com as coisas. Eu falei, pô, tem toda razão, tô aqui mimando, né? Vó. A avó mima, mas enfim, é sobre isso. Tá? Eu Adorei. saio com um aprendizado assim que não é tão preto no branco, igual a gente falou no início, não é tão dual, então autonomia pode ser uma grande dádiva, mas pode não ser uma grande dádiva. Assim como para mim eu nunca tinha olhado para a microgestão de uma forma que não fosse ruim. Sim. Então acho que eu também tiro aqui como aprendizado de que também pode ser uma dádiva e não ser uma dádiva a microgestão. E eu acho que eu saio muito com o insight de a maneira como a gente está criando as pessoas, independente do trabalho ou não, influencia diretamente o quão autônomas, confiantes e seguras elas vão ser, assim. Sem dúvida. Perfeito. Perfeito, gente. Então a gente tem só a agradecer Adorei. esse episódio, que foram de mulheres maravilhosas, Adorei cada uma também. com a sua Obrigada, expertise. gente. Obrigada realmente pela participação de vocês. Muito obrigada pela confiança e por ter me convidado para ser sua primeira co-host. Papo ótimo, a gente passaria todo mundo que tá nessa mesa para a próxima entrevista, né, Aline? Com certeza. Sem dúvida. Mas a gente ainda vai continuar conversando, né? Então a gente espera você no próximo Entrevista Marcada.